Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso tema, Heróis. Hoje com a nossa segunda mensagem. Vamos falar então hoje sobre a vida de Samuel. Nós vamos falar sobre Samuel hoje. Só relembrando o que a gente tinha falado sobre herói. O que é um herói? Heróis são pessoas comuns que veem o que todos veem, mas que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Essa é a definição que nós temos para herói. Falando sobre a vida de Samuel, nós vamos voltar um pouquinho, antes um pouco. A mãe de Samuel, Ana, a Ana ela era estéril, e ela queria muito ter um filho, queria muito mesmo, mas ela não podia ter filhos. E Ana, então, um dia ela estava orando a Deus e ela fez um voto para Deus. Ela disse o quê? Ela disse: Deus, se tu me deres um filho, eu vou devolver ele para você. Eu vou fazer com que ele trabalhe na sua casa todos os dias da vida dele. E Deus ele se compadeceu. Deus ouviu a oração de Ana. Deus foi tocado pela essa oração de Ana e ele concedeu esse filho a Ana. Na verdade, ele não concedeu só um, ele concedeu vários outros depois. Mas o primeiro foi Samuel. Samuel foi um menino que depois que ele foi desmamado, Ana cumpriu o seu voto que ele fez com Deus. Ele foi para o templo, lá ele estava vivendo com Eli, que era o sacerdote na época. E Samuel, ele já estava tendo ele já estava conseguindo já ouvir a voz de Deus. Ele não sabia realmente o que era. Durante a noite ele ouvia alguém chamando ele, Samuel, Samuel. E ele assustado, ele ia até Eli e falava com Eli. E ele perguntava. E na terceira vez ele falou: quando ele te perguntar, você pergunta o que ele quer. E Samuel perguntou. E ele contou tudo o que iria acontecer em Israel. Samuel, então, quando ele morreu, Samuel assumiu. Samuel, ele assumiu tudo. Samuel, ele foi o sacerdote. Samuel, ele foi o juiz. Samuel, ele governou por 40 anos Israel. Samuel, quando ele assumiu aquilo, Israel ele estava passando por um momento que não era muito bom. Todo mundo era brigando. A liderança estava dividida, cada um buscando seus interesses, mas Samuel, ele foi treinado para ir adiante. Samuel, ele não desistiu. Samuel, ele foi fazer o que Deus havia mandado para ele. Samuel, ele foi um herói. Quando Samuel morreu, foi uma perca muito grande para Israel. Muitas pessoas estavam chorando, muitas pessoas enlutadas por ele. Samuel, ele era respeitado, ele foi uma referência para o povo e Samuel, ele queria que o povo sempre lembrasse o que Deus queria para eles. Para nós fazermos uma pequena reflexão, o que fez de Samuel um herói? Todo aquele legado que ele deixou para nós, todo aquele legado que ele deixou, a sua história ela é lembrada até hoje. Isso faz com que ele esteja na galeria dos heróis da fé. O grande diferencial que Samuel tinha era que ele conseguia ouvir a Deus nitidamente. Deus falava com Samuel face a face. E Samuel ele sempre ouvia. E ele transmitia todos os recados que Deus tinha para o povo. Não importava se era notícias boas, se eram notícias ruins. Samuel, como profeta, ele tinha que transmitir o recado para o povo. Foi Samuel que ungiu a Davi, foi Samuel que ungiu a Saul. E Samuel, então, ele era o profeta muito respeitado que tinha em Israel. Amém? Então que essa história de herói, que Samuel ele é um herói, que ela possa mexer com você, que você possa tomar Samuel como um herói e que você possa ser um Samuel, que você possa ouvir a voz de Deus. Amém? Compartilhe essa mensagem nas redes sociais de vocês, que ela possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a todos.